Bom, dando continuidade, vamos falar agora das etapas do capitalismo, sendo que o surgimento do capitalismo ele é simultâneo à desintegração do feudalismo, que era uma forma de organização política, econômica e social vigente durante o quê? Durante a Idade Média, lembram? Que apresentava um sistema descentralizado e uma sociedade baseada em três ordens, né? A nobreza, o clero e os servos, artesãos e tal. Eram extensas propriedades que caracterizavam o feudalismo e pertenciam à nobreza e ao clero, enquanto os servos, né, trabalhavam nessas terras em regime de subsistência em troca de segurança. Então, com o fim do feudalismo, é um processo de transição que não aconteceu da noite para o dia, em que o feudalismo estava se desintegrando e o capitalismo se constituindo. A transição se deu entre o século XVIII, ou século XIII, perdão, e o século XV. É mais aceito, assim, entre os historiadores, considerar o surgimento do capitalismo a partir do século XV, já que não existe uma data específica, precisa para o seu surgimento. Então, o capitalismo tem aproximadamente 6 séculos. Já tem um tempinho bom aí dentro desse modelo de produção, desse formato de produção. Então, nem sempre existiu o capitalismo. Antes do capitalismo, nós tínhamos o feudalismo, era a forma com que a sociedade, e aqui, um parêntese, é uma visão muito eurocêntrica, né? Porque a nossa história se parte muito da visão dos europeus, mas vamos entender um pouco mais dessas várias etapas do capitalismo. O primeiro é essa etapa comercial, ou também conhecida como mercantilismo. Se vocês clicarem aqui na imagem, tem um videozinho falando um pouco mais sobre esse capitalismo comercial. Enfim, na segunda metade, né, do século XV, a Europa assistiu um forte desenvolvimento das cidades e também do comércio, né? Até porque as cidades surgem a partir da comercialização dos produtos, que levou, então, a uma expansão ultramarina. As relações comerciais deixavam-se de pautar por uma escala regional e por meio, principalmente, das grandes navegações, passaram para uma escala global. Isso aqui é determinante, ó. Deixaram de comercializar regionalmente e ampliaram para uma escala global. Isso aqui é um marco para compreender a origem do capitalismo, essa capacidade de se relacionar, de estabelecer trocas com lugares mais distantes. Então, aqui começou a estabelecer relações com outros continentes, como a Europa, América, Ásia e a África. Então, amplia-se aqui o horizonte geográfico. O que motivou esse processo foi a descoberta, né, de um novo caminho para as Índias, lá em 1498, pelo navegador português Vasco da Gama, que ao contornar a costa atlântica ali do continente africano, quebrou um pouco a hegemonia dos italianos, que controlavam todo o mar Mediterrâneo, que ali quando passa pelo Mar Vermelho, tem acesso às Índias, né? Onde eles conseguiam todas as especiarias. Então, os países que estiveram à frente das grandes navegações e que conquistaram vastos territórios fora da Europa foram principalmente a Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda, França. E isso é uma verdadeira revolução comercial. Iniciou uma nova etapa do comércio mundial e anunciou a era das colonizações, principalmente na América, na Ásia e na África, que elas passaram a ser exploradas e fornecer o quê? Matéria-prima para o desenvolvimento da Europa, especialmente os metais preciosos, como ouro e prata. E a classe que mais se beneficiou dessa expansão comercial foi a dos mercadores, ou seja, a burguesia mercantil. E nesse contexto, galera, surge a primeira divisão internacional do trabalho. Anote essa sigla, porque ela é importante. Divisão Internacional do Trabalho. Vamos definir aqui quem é que produz, quem é que compra, o que produz e o que é que compra. Isso existe de forma nítida até os dias atuais, em que, nesse período, as colônias enviavam as matérias-primas
para suas metrópoles em troca de produtos manufaturados. É o que ocorre no Brasil, infelizmente, até hoje. E a dinamização do comércio mundial, né, toda essa dinâmica que cria em escala global, era regida e controlada pelo Estado, que se tornou um aliado da emergente burguesia mercantil. Essa etapa inaugural do capitalismo, no momento em que o rei e a burguesia se uniam para promover o desenvolvimento comercial e acabar com os requisitos feudais ainda vigentes, né? Porque não acabou de uma hora para outra. Então, consolida aí o capitalismo comercial, o mercantilismo, que vigorou até o século XVIII. Então, gente, essa etapa mercantilista, que consolidou a desintegração do feudalismo, coincidiu com o processo de formação dos estados nacionais. Então, é nesse momento que surge, que se consolida o capitalismo, que vai surgir também os países. Ter Portugal, tal qual é hoje, Espanha, Inglaterra, França, mais tarde Alemanha. Então, eles se formam enquanto países, enquanto Estado-nação, nesse processo de constituição do capitalismo. Isso não é à toa, porque a burguesia se utiliza do Estado para atender os seus interesses. O Estado é um instrumento para a manutenção dessas relações comerciais. Então, o Estado está a serviço da burguesia para garantir o seu desenvolvimento, a aquisição dos seus lucros, né? E, principalmente, o Estado esteve à frente nessa fase inicial do capitalismo, defendendo o acúmulo de metais como forma de enriquecimento, o protecionismo, que é a restrição dos produtos importados por meio da adoção de altas taxas de importação, o estímulo ao comércio exterior, o saldo favorável nas trocas comerciais, ou seja, a participação estatal e o controle direto da economia. Então, o Estado intervia diretamente ali na economia. E esse centralismo estatal era considerado indispensável para alcançar todos esses mercados mundiais. Até o século XVIII, quando começa, tem um marco muito importante na história, que é a Revolução Industrial. A imagem não está aparecendo aqui, mas acho que o hiperlink deve gerar. Enfim, é uma foto de uma empresa têxtil, que o grande diferencial trazido no capitalismo industrial foi a transformação do processo produtivo, motivado pelas novas técnicas oriundas do quê? Da Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra, e foi caracterizada por uma intensa alteração do processo produtivo. A gente sai de uma etapa de manufatura, quando o trabalho era ali essencialmente manual, e adentrando a maquinofatura, com o advento das máquinas, a máquina a vapor ali, por exemplo. Então, a Inglaterra foi esse berço da Revolução Industrial no século XVIII. Entre outros fatores, em razão das transações que levaram ao acúmulo de ouro e prata no período colonial, ou seja, além do fato deles terem muito dinheiro por ter roubado bastante, saqueado várias terras da América, né? Também tem as suas reservas minerais ali na Inglaterra, principalmente o carvão. Essa foi uma verdadeira revolução na acepção da palavra, porque alterou muito o modo de pensar do homem no século XVIII. Então, a Revolução Industrial, assim como a Revolução Francesa, são transformações que, de fato, giraram a chave da história, que mudaram significativamente o modo que a sociedade se produzia, se organizava e pensava sobre si mesma. O que era distante, né, tornou-se próximo. O que era lento ficou ágil. Saem as caravelas e vão vir os navios a vapor. Vão sair as carroças e entram as locomotivas, as Maria Fumaça. Saem as comunicações ali rudimentares e vai ter o telégrafo. Isso é revolucionário. Então, o espaço geográfico, gente, isso aqui é muito importante, vai se transformar numa velocidade impressionante. A possibilidade de se conhecer, de se comunicar, de se conectar, ganha um outro patamar, né? Uma nova dinâmica que é trazida pela revolução técnica dentro desse processo produtivo e veio redimensionar igualmente a economia de mercado. Então, isso aqui vai ter uma alteração também nas relações econômicas.
os valores do mercantilismo, que conclamava que precisava muito do papel do Estado na economia, vão ser questionados e lançados assim por terra. Uma nova doutrina econômica capitalista surge para desbancar o mercantilismo. Então, aqui a gente vai constituir uma nova fase. Ele prega a total liberdade à concorrência, ou seja, desculpa, não é o Estado que vai interferir aqui. E o principal ideólogo dessas ideias foi um economista inglês, Adam Smith. Ele, no seu livro A Riqueza das Nações, de 1776, acreditava que esse mundo seria melhor e mais racional se a livre iniciativa e a individualidade fossem interceptadas por regulações estatais. Então, o Estado ele só vai regular, ele não vai controlar nada. Então, por meio da competição, o mercado se torna-se autorregulável. Aí nem vai precisar mais do Estado, e regido por uma espécie de mão invisível. Então, essa ideia é muito forte até hoje. Se você pegar o ministro da Economia brasileira, ele vai fazer a defesa dessas ideias de Adam Smith, da mão invisível do mercado, que não precisa da intervenção do Estado, que a economia por si só cuida de si mesma. Então, esses valores liberais presentes até hoje é apologia às liberdades individuais, a presença mínima do Estado, a defesa da propriedade privada, o estímulo à competição entre as empresas sem a intervenção do Estado, e os mais aptos à economia de mercado vão se sobressair. Então, quem entender como é que se joga esse jogo vai conseguir ter mais destaque que os outros, né? E aí, os primeiros países a assistir à Revolução Técnica e ao capitalismo industrial foi a Inglaterra, ok? Particularmente o setor têxtil, que experimentou as primeiras inovações tecnológicas com as máquinas LGTA. E depois veio a produção de ferro e carvão, que levou o surgimento da siderurgia, que é a produção de aço. A intervenção de locomotivas e navios a vapor traria uma nova dinâmica, principalmente a comunicação. Maior agilidade, maior rapidez, o mundo nunca mais foi o mesmo desde então. Nascia assim uma sociedade industrial. Aqui eu espero que o link apareça, senão vocês me avisam que eu compartilho com vocês o vídeo que vai falar sobre a Revolução Industrial. E na sequência dessa fase do capitalismo industrial e da consolidação do liberalismo, outros países atingiram suas revoluções, né? Mais tarde, Estados Unidos, França, Itália, Japão, já ali no final do século XIX, que é conhecida como a Segunda Revolução Industrial. O Brasil, coitado, estava bem longe ainda de passar por um processo de transformação do modelo produtivo, que ainda era bastante arcaico. Com a evolução dos meios técnicos, científicos e informacionais, a gente avança, principalmente a partir do século XX, para o capitalismo financeiro. Historicamente, considera-se a etapa financeira do capitalismo um período de intensas fusões. A gente vai juntar aqui o setor bancário e o industrial ao longo do século XIX, após a Segunda Revolução Industrial. É a época de forte concentração, gente, de capitais e o surgimento de gigantescos conglomerados empresariais. Então, as multinacionais vão surgir nesse período. Então, nessa terceira etapa, o sistema capitalista passou por uma aceleração na reprodução do capital. O capitalismo vai se tornando cada vez mais forte e mais potente. A Europa não dava conta das suas necessidades do capitalismo, precisava produzir mais e mais. E é nesse contexto que surge um período, uma fase, uma característica do capitalismo que é o imperialismo, ou seja, é uma investida das potências europeias em novas áreas, principalmente na África e na Ásia, colocando aqueles povos ali, povos locais, ao interesse e os valores dos europeus. Há outras interpretações do imperialismo que são mais usuais, mas a gente pode considerar que o ápice dessa fase imperialista, que foi a Conferência de Berlim em 1885, que foi a partilha da África. Assim, você reunir um monte de europeus em torno de uma mesa, pegar uma régua e dividir a África como se fosse um grande pedaço de bolo, desconsiderando toda a história, toda a diversidade de grupos étnicos, dividindo ali. Se vocês olham o mapa da África hoje, existem umas linhas de divisão bem retas,
Isso é consequência dessa divisão, dessa partilha da África, que foi colocada como se fosse um pedaço de bolo de pizza para ser dividido entre os europeus que queriam ter condições de produzir mais, de ter acesso a mais matéria-prima, de ter acesso a mais mercado consumidor. Então, esse capitalismo financeiro é marcado também por esse desenvolvimento dessa lógica imperialista. E aí o desenvolvimento dessas empresas dos países europeus, em um segundo momento, dos Estados Unidos também, que os Estados Unidos aqui nessa parte já se faz muito presente, muito potente, provocou uma ampliação do raio de ação do capitalismo, originando esses países que são chamados de imperialistas, que mais tarde, por conta dessa disputa imperialista, vai gerar a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, enfim. Isso justifica essa dinâmica, esse modo de produção, ajuda a entender bastante a história de como tudo aconteceu. Então, é muito marcado pela volatilidade, pelas mudanças, e começa essas grandes empresas, o capital, ser tudo decidido em bolsas de valores. Então, acelerar na produção de capital torna os bancos figuras determinantes no processo produtivo. E, por fim, o capitalismo informacional. Aqui nessa imagem tem um link sobre o Manuel Castells, que foi um sociólogo, um teórico, que cunhou esse termo, e por conta ainda mais do avanço do meio técnico, científico, informacional, se constitui uma sociedade de rede, que a gente vive na era da informação. Então, a expansão e o desenvolvimento das tecnologias, do TI, a aceleração e aumento dos fluxos de capitais, mercadorias, informações, pessoas, a difusão do conhecimento está fazendo com que há uma diferenciação aqui em relação ao capitalismo financeiro, por conta da tecnologia. Isso aqui determina, por conta da sociedade estabelecer a partir de redes, sobretudo do uso da tecnologia e da informação. Para caminhar para o fim aqui, eu queria fazer alguma sugestão de filmes. Esses dois aqui, Capitalismo, História de Amor e Tempos Modernos. Tempos Modernos é um clássico para entender o capitalismo industrial, a lógica de produção fordista, a exploração e o abuso das horas de trabalho, dos movimentos repetitivos. Então, é um clássico que é indispensável e ambos estão no YouTube. Aqui estava a Lavandeira, não sei se está aparecendo para vocês, mas na minha apresentação está em branco, mas a Lavandeira é um filme original da Netflix que também fala sobre o capitalismo financeiro. E esse aqui também está na Netflix, estou me guardando para quando o carnaval chegar, que é um filme brasileiro, falando sobre a cidade de Dudinhos, no interior do Pernambuco, e como se dá essa exploração, como que é essas relações de trabalho. É um filme bastante interessante. E o Lobo de Wall Street está disponível na Amazon Prime e também fala, né, sobre esse capitalismo financeiro. Assim como A Grande Aposta, que estava disponível na Netflix, não está mais. Eu não achei, mas se vocês puderem baixar, é um filme maravilhoso sobre a crise de 2008, sobre quando estoura a bolha imobiliária lá nos Estados Unidos e causa uma crise econômica que vivemos até hoje, baseado numa história real, esse aqui também, tudo baseado em histórias reais, que ajuda bastante a conhecer um pouco mais dessa lógica capitalista. Então, fiquem à vontade para explorar. Aqui, gente, a atividade. Hoje é aniversário de Salvador, 472 anos. Então, vocês vão fazer o seguinte, vão produzir uma redação, uma redação argumentativa, dissertação argumentativa, falando sobre o capitalismo em Salvador. De que forma esse capitalismo que a gente está aqui debatendo, vocês percebem na cidade? E como referência, eu coloquei aqui a música Duas Cidades, da banda Baiana System, um vídeo bastante descontraído, leve, uma linguagem até um pouco, né, exageradamente leve, sobre o aniversário de Salvador, e uma matéria no jornal Correio, 24 horas, sobre as residências no município. Então, dê uma olhada nesse material e produzam uma dissertação argumentativa falando sobre o capitalismo que se manifesta nas ruas de Salvador. Deve ter no mínimo 15 linhas e no máximo 30. É isso.
Fiquem bem, se cuidem. Forte abraço. Qualquer coisa, falem comigo no grupo do WhatsApp.